Fala vascaíno, fala vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Eu gostaria de mandar um recado aqui no começo do vídeo para o senhor Jorge Salgado. Sou Jorge Salgado, eu não sou cuzão igual determinados canais de YouTube que arregaram para você quando você ameaçou em processá-los. A porrada em cima da sua gestão vai continuar. De manhã, de tarde e de noite. Não tem conversa contigo. O papo aqui é reto. Tenha dignidade. Siga o conselho de alguns beneméritos que estão dando para você. Assine a sua carta de renúncia. Vá pra puta que o pariu e deixe o Vasco da Gama. Eu vou falar aqui sobre a situação da vice-presidência do departamento de futebol, uma pressão muito grande nos bastidores do Vasco da Gama para o Levinciano assumir. Eu quero aqui dizer uma coisa, que se o Vasco continuar nessa batida, vai para a Série C no Campeonato Brasileiro, porque hoje foi dia de reapresentação no Vasco da Gama e, meu Deus do céu, show de horrores. Jogadores não se apresentaram por conta aí do Covid-19, não se cuidaram durante a pandemia, ou melhor, durante as férias, da forma como deveria. O Vasco anunciou 2 reforços hoje aí. Será que esses 2 reforços vão dar conta? A gente vai atualizar aqui a lista do Zé Ricardo, que começou mal o Zé Ricardo, descartando os garotos aí da base, com uma lista meia doida aí de 22 jogadores. Bota atenção. E como se não bastasse, o Vasco ainda perde um parceiro aí que colocava sua marca na camisa do clube durante 2 anos. Olha, tá ruim demais. Eu vou pedir a você, por favor, para se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho aí, rapaziada. Bom, com relação a essa situação do patrocinador aí, é a Havan. A Havan deixa o Vasco da Gama após 2 anos de parceria. Olha, eu não sei o que esse vice-presidente de finanças, o Vitor Roma, arrumou lá, que o Luciano Hang perdeu a paciência e não vai mais estampar marca na camisa do Vasco da Gama. Esses golpistas perdendo um patrocinador. E é o seguinte, como que fica aí, Adriano Mendes? A sua previsão orçamentária, você que prometeu 26 milhões e 200 mil reais na camisa do Vasco da Gama com patrocínios para 2022. Como que fica, Adriano Mendes? 4 milhões e meio da Havan já foi. Vocês tomem vergonha na cara. Bom, com relação a essa situação envolvendo a reapresentação do Vasco da Gama hoje. O Zé Ricardo fez uma lista meio doida, gente. Ele descartou alguns jogadores e fez uma listagem aqui de jogadores que estão aí no plantel dele, que ele quer continuar. Então vamos passar aqui, ó, por posição. Goleiros: Alexander, Lucão, Filteman, Raus e Thiago Rodrigues. Zagueiros: Anderson Conceição, Cangá e Ulisses.
Na lateral direita, Léo Matos é o único que a gente tem. Na lateral esquerda, Edmar e Riquelme. Para volante, Bruno Gomes, Yuri, Everton e Galarza. Meia, Isaac, Juninho, Laranjeira, MT, Sarrafiore e Nenê. E no ataque, Gabriel Peck e Sanches. Olha, meus amigos, a situação está difícil. O Vasco da Gama descartou aí, está fora dos planos. O goleiro Vanderlei, que o Vasco da Gama está fazendo uma rescisão de forma amigável. Caio Tenório, que deixa o Vasco da Gama aí, vai ser emprestado. Castan, que anunciou que também não vestirá mais a camisa do Vasco. Caio Lopes, Lucas Santos, João Pedro e Thiago Reis. Eu acho que tem jogador aí que daria para aproveitar, como é o caso aí do João Pedro, como é o caso do Caio Lopes. Vocês estão fazendo besteira. Zé Ricardo, você está começando mal. Você está começando mal. Sobre a situação aí de Covid-19, vários jogadores hoje não se apresentaram e desfalcaram o Vasco da Gama. Cangá, a gente já tinha anunciado aqui na parte da tarde, e Matias Galarza não estão nem no Brasil. Cangá está lá no Equador e o Galarza no Paraguai. Foram diagnosticados também com Covid Thiago Rodrigues, Léo Matos, Riquelme e Nenê. Portanto, 6 jogadores inativos que devem ficar afastados dos treinamentos por 10 dias para cumprir o isolamento conforme pede a CBF. E é o seguinte, fica mais atrasado o planejamento do Vasco da Gama. Sobre a situação aí envolvendo o Luiz Amarília, certo? Vai depender da situação lá do Vélez. Eu vou falar o seguinte, eu já estou perdendo a esperança desse jogador vir para o Vasco da Gama, porque com esses golpistas aí, meus amigos, a situação fica difícil. Os caras são lentos, esse Carlos Brasil aí tá perdido, não tem influência, não tem papo, não tem lábia, é difícil. E ainda com um agravante, esses caras não conseguem aí arrumar dinheiro, aí fica ainda mais difícil. Sobre a situação aí do do Magnin, né? Esse jogador, Pablo Magnin, esse jogador continuará no Tigres, renovou aí com o Tigres para a próxima temporada. E, meus amigos, a situação nos bastidores do Vasco com relação à situação da política. A situação tá tensa. Tem conselheiro aí que pediu publicamente, um deles foi o Roberto Monteiro, para que o Jorge Salgado assinasse a sua carta de renúncia. Muitas pessoas questionando o Jorge Salgado, que colocou um comitê consultivo com 4 pessoas que simplesmente não têm capacidade para estarem à frente do Vasco da Gama. E é o seguinte, muito se dizendo aí nos bastidores, os beneméritos cobrando para que o Jorge Salgado chame o Levenciano para ser o vice-presidente do departamento de futebol. E eu vou falar, não tem outra solução. Esses caras vão meter o Vasco da Gama na Série B. E bom, para não dizer que não houve anúncio hoje, né? Vitinho confirmado como reforço do Vasco da Gama e também o jogador chamado Raniel, que vem lá do Santos. Então, meus amigos, é muito pouco para o Vasco da Gama. Primeiro dia do ano aí, letivo do Vasco da Gama, olha, preocupante e muito preocupante mesmo. Então eu espero que o Jorge Salgado tome vergonha na fuça, na cara,
ou entrega, ou pede ajuda, vai pra puta que pariu, mas não deixa o Vasco da Gama continuar da forma como está. Eu agradeço pela sua atenção, a verdade prevalecerá, vai dar Vasco, e é o seguinte, a gente precisa do projeto Somamos urgentemente no Vasco da Gama, e vão se fuder passador de pano. Valeu, meus amigos, tamo junto.